A paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos que nos acompanham. Nós estamos aqui mais uma vez para dar início a uma escola bíblica dominical. E nesta feita nós estamos dando início a mais uma lição, mais uma revista que inicia-se o nosso quarto trimestre de 2021. Como diz nosso pastor Cisac Valadares, nós vamos passar aqui 3 meses fazendo uma viagem com Paulo. Uma viagem abençoada, onde nós estaremos estudando o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. Eu tenho certeza que serão momentos proveitosos em que nós passaremos aqui aos domingos e nós seremos edificados, nós aqui, você aí na sua casa, certamente será também abençoado com a palavra de Deus. Serão momentos de crescimento. E eu convido você para estar todos os domingos conosco. Não perca nenhuma dessas lições. Elas serão edificantes para a sua vida. Eu quero te convidar para nós fazermos uma oração neste momento, para dar início em mais esta lição. Querido Deus e eterno Pai, nós elevamos as nossas vozes ao Teu trono nesta manhã. Pedimos a Tua bênção, pedimos a Tua graça, pedimos a Tua direção. Que o Senhor nos dê sabedoria, Pai, que abra os nossos ouvidos e nos dê entendimento na Tua palavra, para que nós possamos navegar nesse período na Tua palavra juntos, Pai, e aprender mais de Ti. Que o Senhor venha, Pai, nos dar discernimento, trabalhe em nós, Pai, através da Tua palavra, para nos aperfeiçoar, Senhor. Nós precisamos da Tua bênção, nós precisamos da Tua direção, nós precisamos da Tua capacitação, Senhor. Esteja conosco, ó Espírito Santo, seja a nossa inspiração. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados e queridos irmãos, nós vamos iniciar a nossa primeira lição, e a primeira lição de hoje é o mundo do apóstolo Paulo. Nesta lição de hoje nós vamos contextualizar o mundo que o apóstolo vivia. O texto áureo da nossa lição se encontra em Atos capítulo 9, versículo 15, diz assim, texto áureo. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Atos capítulo 9, versículo 15. A verdade prática, que é aquilo que nós vamos extrair para a nossa vida, diz assim, segundo a soberana vontade, Deus usa as circunstâncias para fazer uma grande obra. Repetindo, verdade prática, segundo a sua soberana vontade, Deus usa as circunstâncias para fazer uma grande obra. A leitura bíblica nesta manhã, ela se encontra no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 26, versículos 1 ao 7. E eu gostaria que você acompanhasse-nos nessa leitura. Diz assim a palavra de Deus. Depois, Agripa disse a Paulo, permite-se-te que te defendas. Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu, tenho-me por venturoso, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus. Mormente sabendo eu que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus, pelo que te rogo que me ouças com paciência. A minha vida, pois, desde a mocidade, qual haja sido, desde o princípio em Jerusalém, entre os da minha nação, todos os judeus a sabem. Sabendo de mim desde o princípio, se o quiserem testificar, que conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu, e agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado, a qual as nossas 12 tribos esperam chegar,
servindo a Deus continuamente, noite e dia. Por esta esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. Leitura maravilhosa a respeito da defesa de Paulo perante o rei Agripa. Na lição de hoje, o nosso objetivo geral é saber como o mundo de hoje é uma porta aberta para o Evangelho. Graças ao bom Deus, queridos, nós temos liberdade de expressão. Nós vivemos num país democrático e temos garantido pela Constituição o nosso direito de ir e de vir e também o nosso direito de expressar a nossa religião. Então, isso por si só já é uma porta aberta de inúmeras oportunidades para que nós possamos levar o Evangelho. Nós iremos abordar no transcorrer dessa lição a respeito das oportunidades que Deus nos dá, assim como deu ao apóstolo Paulo na ocasião ou no período em que ele viveu, para que ele fosse também um instrumento, um servo do Senhor, que pudesse levar como levou a palavra, servindo de exemplo para todos nós. Os objetivos específicos que serão discorridos nessa lição são os seguintes: apresentar o mundo de Paulo no Império Romano. Segundo, discorrer sobre o mundo cultural de Paulo. E terceiro, descrever o mundo religioso de Paulo. Esses serão os nossos objetivos. Falar do apóstolo Paulo é um prazer e um desejo para todos aqueles que têm prazer nas Escrituras. Nós sabemos que o apóstolo Paulo, do Novo Testamento, que nós temos 27 livros, 13 deles foram escritos pelo apóstolo. Então isso representa aí cerca de 48% dos livros, ou a grande parte dos escritos do Novo Testamento são escritos e redigidos pelo apóstolo Paulo. Traz para nós lições profundas, uma teologia muito bem formada e nos ajuda a compreender a vontade de Cristo para as nossas vidas. Então é um ensino maravilhoso. E neste trimestre nós vamos olhar sobre a ótica dele. Quem foi o apóstolo, onde ele viveu, como era naquele período que eles estavam sob domínio romano, como que foi a chamada, a vocação de Paulo. Tudo isso nós veremos no transcorrer das lições. Hoje nos apegaremos à vida do apóstolo, o mundo do apóstolo Paulo, a forma como ele foi chamado por Deus no contexto em que ele vivia. O assunto deste trimestre, na introdução, é a vida do apóstolo Paulo. Para compreendê-lo melhor, nós veremos como era o mundo que o apóstolo atuava. Por isso, o texto áureo desta lição apresenta como Paulo foi vocacionado para levar o nome de Jesus diante dos gentios. Se você abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15, diz assim: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Esta foi uma palavra que o Senhor transmitiu a Ananias quando ele foi orar por Paulo, numa chamada que Paulo teve. Todos sabemos, não é o tópico dessa lição falar sobre a chamada no caminho de Damasco, mas Paulo, ele teve um chamado, foi vocacionado de uma forma especial, teve um chamado especial, Deus trabalhou na vida dele de uma forma especial. Um certo teólogo disse que, excetuando o próprio Jesus, foi o principal representante de Cristo, o expoente mais hábil do cristianismo, o seu gênio mais construtivo. Do lado meramente humano, o seu campeão mais destemido, o seu missionário mais ilustre e mais influente, pregador, mestre e mártir mais distinto. Esta é uma palavra de um teólogo a respeito do apóstolo Paulo. E nós vemos e sabemos
pelas Escrituras, aquilo que nós aprendemos a respeito deste apóstolo. Até mesmo quando ele diz para olharmos para ele, que ele era semelhante a Cristo na sua maneira de viver, na sua conduta, serve para nós também de espelho. Então vamos aprofundar um pouquinho mais sobre o contexto que o apóstolo viveu, a forma em que ele foi criado, como que era aquele mundo, como que era viver sob o domínio romano. E nós vamos ver aqui que a história de Paulo, ela se dá no seu nascimento ele era filho de judeus, mas ele viveu a sua vida em Tarso, na Cilícia, e sob o domínio romano. Então ele era cidadão romano, ele era judeu, ele falava o grego, ele tinha habilidades e, vamos dizer, ele tinha um currículo invejável. E Deus utilizou desse instrumento, ou da instrumentalidade deste homem, para transformá-lo aí no apóstolo dos gentios e ser conhecido aí por todos aí como aquele que mais escreveu a respeito de Cristo, como nós temos hoje no Novo Testamento. Indo aqui para o primeiro tópico, o ponto central do nosso estudo o mundo de hoje é uma porta aberta para o Evangelho. Ao olhar a história do apóstolo Paulo, nós podemos enxergar como Deus, na sua soberana vontade, ele escolhe homens e prepara cenários para que o seu querer seja realizado. Hoje o mundo nos proporciona inúmeras ferramentas para que o Evangelho seja pregado, que nós possamos nos inspirar no apóstolo Paulo, no momento em que ele viveu, no período em que ele viveu, com as limitações, mas também com as facilidades que ele encontrou no período em que ele viveu, para que nós também possamos olhar as oportunidades que nós temos no período em que vivemos e possamos aproveitá-las, porque nós estamos vendo que são ferramentas tantas disponíveis que nós temos ao nosso favor para pregoar o Evangelho. E às vezes nós temos essas ferramentas como, por exemplo, redes sociais e tudo mais, que nós usamos simplesmente para postar fotos e etc. e deixamos de utilizá-la para fazer algo maior para o reino de Deus. Então que nós venhamos aprender um pouco e tentar melhorar a nossa forma de agir utilizando as ferramentas que Deus nos dá. Começando aí o primeiro tópico da lição, tópico de número 1, nós vamos ver o mundo de Paulo no Império Romano. Entendendo aqui a origem do apóstolo Paulo. Você pode até acompanhar na sua revista, que há poucas informações concretas acerca da vida cronológica de Paulo. Sua data de nascimento nós não sabemos. Formação cultural e religiosa, são poucas as informações a respeito. Geograficamente, Paulo, que é um nome romano, era natural de Tarso, capital da Cilícia, que ficava às margens do rio Cídnos, na Ásia Menor. Vamos abrir a nossa Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 21, versículo de número 39. Diz assim: mas Paulo lhe disse, na verdade, eu sou um homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouco célebre da Cilícia. Rogo-te, porém, que me permitas falar ao povo. Então, neste versículo, nós temos um pouco a respeito de Paulo. Dentre as poucas informações, também no capítulo de número 22, no versículo de número 3, o apóstolo Paulo também diz: quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade, aos pés de Gamaliel. Esta cidade a qual Paulo está falando é Jerusalém. Aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. Então, pequenos detalhes são relatados a respeito da vida de Paulo. A sua origem, lá em Tarso. Tarso é uma cidade localizada na Cilícia, na Ásia Menor,
banhada pelo rio Cídnus e distante cerca de 16 quilômetros do mar Mediterrâneo. É uma cidade que tinha aproximadamente 26 metros acima do nível do mar, faz parte hoje da atual região do sul da Turquia. Estima-se que no período do Império Romano, Tarso tinha mais ou menos 500 mil habitantes. Essa é uma estimativa. 500 mil pessoas habitavam em Tarso. Era uma cidade mediana e muito grande para aquela época. Foi a principal cidade da Cilícia. Era uma cidade rica comercialmente, era uma cidade que era um importante centro cultural e intelectual. Tinha uma grande universidade e ela se equiparava a outras grandes cidades, como Atenas e Alexandria. A cidade de Tarso também se orgulhava por ter muitos eruditos, muitos homens importantes na época entre os seus cidadãos. Então nós vemos o contexto da cidade em que Paulo foi criado. No entanto, seu pai, que era judeu, logo na sua infância o levou para aprender aos pés do principal mestre que havia ali em Jerusalém, que era Gamaliel. Então Paulo ele foi formado, ele foi ensinado. Nós poderíamos fazer um paralelo entre a realidade de hoje. Ele aprendeu na melhor faculdade, ele teve o melhor sistema de ensino. Então Paulo ele tinha conhecimento, houve um investimento na sua educação, ele tinha o melhor tipo de ensino possível, ele era, pelo que nós vemos na palavra de Deus, que nós vemos através do perfil dele, que nós podemos traçar, ele era muito inteligente, contundente, ele tinha uma capacidade de oratória e de falar, que mostrava a sua inteligência, a sua intelectualidade. E com essas ferramentas, dentro deste cenário, é que Deus o utilizou. A data de nascimento específica do apóstolo, a Bíblia não relata. Os estudiosos estimam que foi provavelmente por volta do ano 5 a.C. que o apóstolo nasceu. Ou então, sendo dessa forma, Paulo poderia ter entre 30 e 35 anos de idade quando Jesus foi crucificado. O subtópico 2 diz respeito à geografia do mundo de Paulo. Geograficamente, o mundo gentílico estava sob o domínio do Império Romano. Naqueles dias, entre o ano 33 e 35 depois de Cristo, o imperador era Tibério. A dimensão geográfica do Império Romano permitia excelentes possibilidades de viagens missionárias. Só para nós abrirmos um parênteses aqui, o Império Romano é considerado a maior civilização da história ocidental. Durou 5 séculos. O início dele foi em 27 a.C. e terminou em 476 d.C. Ele estendia-se do rio Reno para o Egito, chegava até a Grã-Bretanha e a Ásia Menor. Assim, ele estabelecia uma conexão com a Europa, a Ásia e a África. No sistema político do Império, o poder político estava concentrado na figura do imperador. O Império Romano começou com Otaviano Augusto e terminou com Constantino. No Império Romano, o Senado servia para apoiar o poder político do imperador. E sob o domínio do Império Romano, estavam cerca de 6 milhões de habitantes. Roma, nessa fase, foi habitada por 1 milhão de habitantes. Entre os pontos fundamentais para o sucesso do Império estava o exército, que era profissional e atuava como uma legião. Então nós vemos aqui o conteúdo, o momento em que Paulo ganha proeminência e aparece neste cenário. O povo judeu e uma boa parte da população daquelas regiões, de uma parte da África, da Ásia e da Europa, estava sob o domínio do Império Romano. A língua que se falava lá era o grego. Nós vamos ver no próximo tópico a respeito da questão da língua, o porquê do grego, como Paulo se pronunciava, a capacidade que ele tinha. Mas nós vemos que o sistema político estava desenhado. Roma dominava. Roma tinha um exército poderoso
e o domínio estava sob a tutela aí do imperador romano. E Paulo era um cidadão romano, porque Tarso era uma cidade proeminente, forte, que tinha um status, e Roma dominava sobre a cidade. Então Paulo tinha o título ou comprado ou adquirido de alguma forma, nós não temos esse relato, mas Paulo tinha sim um título de cidadão romano, o que era um importante benefício para que ele pudesse transitar em todas as esferas do Império Romano. Aonde Roma dominava, Paulo tinha fácil acesso, graças a esse título de cidadão romano que ele possuía. A malha viária do Império Romano tinha aí em torno de 300 mil quilômetros. Nós vemos na história de Paulo, em Atos, nos demais livros, que Paulo ele utilizou-se dessa malha viária para fazer o seu trabalho missionário, tanto por estradas, também por vias marítimas. E isso é um importante aprendizado para nós também, principalmente nos dias de hoje, que nós temos muito mais facilidades do que o apóstolo Paulo tinha naquele período, né? Mas, como diz, o pessoal fala aí, num ditado popular, todos os caminhos levam a Roma. Era uma realidade. Eles construíam muitas estradas, muitos caminhos, muitas trajetórias, para que o povo realmente tivesse facilidade de ir e vir. E nesta evolução de infraestrutura, essa infraestrutura beneficiou o desenvolvimento do evangelho para os gentios. Veja como que Deus trabalha com todo um cenário. Se nós pararmos para pensar, enquanto o ministério de Jesus Cristo se desenvolvia, partindo do princípio que o apóstolo Paulo tinha esta idade relatada pelos estudiosos, que ele nasceu no ano 5 a.C., e que possivelmente na época da crucificação ele tinha entre 30 e 35 anos, Paulo estava sendo trabalhado, o cenário de Paulo estava sendo trabalhado por Deus paralelamente ao ministério de Cristo. Então veja como que o nosso Deus, ele é soberano e ele é poderoso, ele é onipotente, ele é onisciente e ele é onipresente. Ele estava trabalhando assim como ele trabalha até hoje. Ele trabalha no meu ministério, no meu crescimento, naquilo que eu posso ser útil, mas ele trabalha também com pessoas em todos os lugares deste mundo. Ele estava preparando um cenário para um apóstolo que ele iria chamar, que não fazia parte dos 12, ao mesmo tempo em que o ministério de Cristo se desenvolvia, todo um cenário estava sendo preparado para que Deus pudesse agir. O Deus que nós conhecemos é um Deus que trabalha de forma que nós às vezes não vemos, mas em todo o tempo e em todos os cenários, Ele está trabalhando. Ele está preparando, por quê? Porque Ele não só esteve no passado, como Ele está no presente, e Ele também já está lá no futuro. Ele sabe de todas as coisas. Como é bom servir esse Deus! Aí nós vemos na história de Paulo, ele sendo preparado, o cenário montado, para Deus chamá-lo no momento certo e falar, agora você vai levar o evangelho para os gentios. Que chamada maravilhosa que Deus teve com este homem. Vamos para o terceiro subtópico do tópico de número 1. Paulo, chamado para os gentios. Irmãos, nós sabemos que Jesus ele convocou 12 apóstolos ou 12 discípulos para aprenderem com ele durante seu ministério terreno, e depois esses apóstolos revestidos com o Espírito Santo, com exceção de Judas, continuaram a chamada para o qual Deus os chamou, pregaram a palavra, desenvolveram o ministério, porém, eles iniciaram esse trabalho em Jerusalém, e talvez no início eles tinham a percepção de que o projeto de Deus era somente para os judeus. Eles não tinham ainda uma abertura para fazer esse trabalho junto aos gentios. E é interessante que, dentre os apóstolos, depois do suicídio de Judas, eles tomaram uma decisão de trazer mais um para que pudesse ocupar o 12º lugar. E eles tiraram sorte, e a sorte caiu sobre Matias. E é interessante que nós só vemos o nome de Matias neste versículo. Depois nós não vemos mais. Pode ser, e eu quero acreditar que sim, que Matias foi um grande homem de Deus, um grande servo de Deus, que fez uma grande obra. Mas, enquanto os apóstolos olharam para Matias, Deus tinha um projeto diferente. O projeto de Deus, às vezes, não é o nosso projeto.
Os planos de Deus, na maior parte das vezes, não são os nossos planos. Deus vê muito além daquilo que nós vemos. E é interessante que Deus, então, ele olha para um homem que qualquer um dos cristãos não olhariam. Por quê? Porque Paulo, ele era um perseguidor. Paulo, ele era alguém que perseguia os cristãos. Era alguém que matava, ou dava ordem, ou assinava, ou dava um ok para que matassem os cristãos, sem piedade. E tudo isso que ele fazia acreditando que estava fazendo certo. Ele perseguia porque ele era zeloso no judaísmo. Então, quando o cristianismo começou a ganhar força, e os discípulos de Jesus começaram a apregoar, muitos dos judeus passaram a se converter ao cristianismo. E isso gerou um problema. E eles entendiam que isso era uma seita. Então o apóstolo Paulo era um perseguidor voraz do cristianismo. E enquanto muitos olhavam para ele assustado, Deus olhava para ele, via o currículo dele e tinha um projeto para ele. Olha só como que Deus trabalha. Às vezes nós olhamos para uma pessoa e dizemos, não, esse camarada não tem jeito. Não, para ele ou para ela não tem alternativa. Olhando para ele, eu não vejo futuro. Mas Deus tem projetos que às vezes nós não enxergamos. Deus tinha um projeto tão maravilhoso na vida do maior dos perseguidores dos cristãos, que nós temos hoje aqui disponível para nós um conteúdo gigantesco, no qual ele foi inspirado por Deus para escrever, ou para nos passar. E hoje nós temos esse conteúdo teológico, cristocêntrico. As cartas de Paulo nos trazem ensinos profundos. Muito da nossa teologia, das bases, dos pilares da nossa fé estão fundamentadas em textos do apóstolo Paulo. Então é importante nós deixarmos que Deus trabalhe com as pessoas e nunca julgarmos as pessoas que às vezes nós olhamos e não acreditamos. Deixa que Deus trabalhe. Deus tem a sua forma de trabalhar. Deus tem a sua forma de agir. Como é lindo ver Deus chamando o apóstolo Paulo no caminho de Damasco. Atos, no capítulo 9, mostra que em sua infinita sabedoria e presciência, Deus separou Paulo e o chamou a partir de uma experiência espiritual impressionante, bem diferente dos demais apóstolos, para levar o nome de Jesus ao mundo gentílico. Ele soube que seu apostolado não se daria em Jerusalém, que já tinha Pedro, Tiago, irmão do Senhor, e João, além de outros apóstolos que ainda não haviam se espalhado pelo mundo. Por isso, Atos 26 menciona o testemunho pessoal do apóstolo perante o rei Agripa. Atos 26 é o texto que nós lemos na leitura bíblica. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para pôr por ministro e testemunha dos gentios, a quem agora te envio. Isso no versículo 16 e 17 do capítulo 26 de Atos. Enquanto os apóstolos de Cristo restringiam-se a anunciar Jesus aos judeus, nosso Senhor convocava Paulo, de uma maneira dramática, para ser apóstolo dos gentios. O escritor, pastor Elianai Cabral, e eu peço até permissão para apresentá-lo, o escritor da nossa revista, muito sábio, um homem pastor, conferencista, teólogo, membro da Casa de Letras Emílio Conde, é um grande escritor, comentarista de escola bíblica dominical, usado por Deus. Ele coloca algo nesta lição e vale para nós. Assim como o Senhor chamou a Paulo, nosso Senhor continua a chamar pessoas para um ministério. Nós precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo a nos chamar. Irmãos, o chamado de Deus não terminou em Paulo. Não, o chamado de Deus para o ministério continua até hoje. Deus continua chamando pessoas, homens, mulheres, até hoje para o ministério. E quando eu digo ministério, não estou dizendo simplesmente um cargo ministerial, eu estou dizendo para fazer a obra. Cada um na sua chamada, cada um da forma como Deus deu.
mas todos chamados para fazer a obra dele. E é interessante como Deus capta, como, traçando aqui, fazendo uma analogia, um profissional de RH procura um profissional para trabalhar numa empresa e ele escreve, ele redige uma vaga, ele abre uma vaga com características, com perfil e tudo mais. E aí quando nós vemos Deus escolhendo o apóstolo Paulo, nós vemos que o apóstolo Paulo ele tinha muitas características que favoreciam o exercício do ministério ao qual Deus o colocou. E eu começo a aprender com isso, que nós em nossa vida temos que sempre buscar capacitação, temos que sempre estar prontos, porque quando nós estamos prontos, Deus nos usa. Deus vai usar quem está pronto para ser usado. É claro que Ele vai moldar, Ele vai trabalhar, ou então Ele vai formar desde a sua infância. Mas só que o que o apóstolo Paulo tinha favorecia para o seu chamado. Deus podia ter olhado para outros dos apóstolos e escolhido para ser apóstolo dos gentios, mas Paulo ele era cidadão romano, ele tinha trânsito fácil por todo o império. Paulo ele falava tanto o judeu, falava tanto o hebraico, quanto o aramaico, falava também o grego, ou seja, Paulo ele tinha capacidades, Paulo conhecia a lei de Deus, Paulo era um conhecedor da lei de Deus, e ele era extremamente zeloso, era aquilo que Deus estava precisando naquele momento para usar, era aquilo que Deus estava procurando para usar. Ah, meus queridos, nós, simples, porque Paulo também, apesar de todo esse conhecimento, a partir do momento que ele foi cheio do Espírito Santo, ele entendeu que tudo o que ele tinha não tinha valor perante aquilo que Deus tinha colocado nele. E nós também sabemos disso, que o que vale é o que Deus coloca, o que Deus insere em nós. Mas nós, nas nossas limitações, na nossa pequeneza, na nossa maneira de ser, irmãos, que Deus possa olhar para nós e ver algo bom em nós para que Ele possa usar, e que nós também possamos estar disponíveis a isso, que nós possamos também ter para oferecer ao Senhor. É tão bom quando alguém se dedica a algo, quando alguém estuda, quando alguém vai atrás de buscar conhecimento, de buscar capacitações, mas sempre diante da presença de Deus, sempre apto para atender o chamado do Senhor. Coisa linda o que Deus fez, como Ele comissionou o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era perseguidor dos cristãos, e de perseguidor ele passou a ser anunciador das boas novas para os gentios. A forma como Deus fala para Paulo é muito interessante, porque em Jerusalém estava o centro religioso, os demais apóstolos se concentravam ali na pregação para os judeus, e Deus fala para Paulo claramente, como no texto que nós lemos: o teu ministério não é aqui, é para lá. E Paulo foi e obedeceu, e vocês sabem a história depois, das viagens de Paulo, as igrejas que ele praticamente fundou, cuidou, e Deus como trabalhou na vida desse apóstolo. A síntese desse tópico. A Pax Romana, a geografia, os meios de transporte urbanos e do campo do Império Romano contribuíram para a propagação do Evangelho. Então, todo o cenário parece que foi montado por Deus para que o Evangelho pudesse prosperar, progredir. O Império Romano, essencialmente, era um império comercial. Então, você tinha rotas de comércio, facilidade de trânsito, tinha estrada, o controle das províncias era feito por Roma. O Império Romano era um império em que a sua religião era politeísta. Então, eles aceitavam a diversidade de deuses. Até isto facilitou na pregação do Evangelho. O Império Romano ele sempre cresceu através de conquistas ou de golpes militares. Nós vamos ver o tópico de número 2 da nossa lição, o mundo cultural de Paulo. A língua mundial daqueles dias era o grego koiné. Na sua revista você pode acompanhar. Para o povo judeu, o hebraico e o aramaico eram línguas nativas.
Então imagine que o povo judeu já era bilíngue. Irmãos, olha a importância de hoje. Imagina há quanto tempo atrás, né? Era um país, obviamente, que o aramaico, né? Ele veio da Síria, dos assírios, né? Com todo aquele domínio que eles tiveram do Reino do Norte. Então o judeu ele já se acostumava tanto com o aramaico quanto com o hebraico. Depois eles foram dominados também pelo Império Romano. E a língua do Império Romano, a língua original do Império Romano era o latim. Mas a língua que era mais fácil, que a elite romana falava, a língua das conquistas, a língua da tomada das outras nações, era a língua mais fácil, era a língua grega. E era o grego popular, o grego koiné. E foi com essa linguagem, no grego koiné, em que nós vemos aí tanto o Novo Testamento sendo redigido, como a língua usada comercialmente. Imagina hoje, nós temos o inglês como a principal língua do mundo, assim como também nós temos o francês, nós temos o espanhol e também agora o mandarim. Nós tínhamos naquela época o grego, nós tínhamos para o povo judeu o hebraico e o aramaico. E Paulo tinha habilidade em todas essas línguas. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Era um servo de Deus, um poliglota. Eu gosto demais não tenho habilidade com muitas línguas, mas eu gosto demais de estudar. E assim, eu acho bonito ver as pessoas quando elas têm capacidade, Deus as capacita, e elas falam diversos idiomas. Isso é muito bom, irmãos. Até mesmo dentro da igreja, os jovens, nós temos que estudar, temos que buscar esse conhecimento. Imagina se Deus quer te usar em outro país, em outra nação, e você com habilidade para isso, um instrumento pronto, um vaso pronto para ser usado aonde Deus quiser. Hoje, as principais línguas, como eu disse, para nós estudarmos é o francês, é o inglês, é o espanhol e o mandarim. O Novo Testamento ele foi escrito no grego koiné. O grego koiné ele tinha se tornado uma língua franca no Mediterrâneo Oriental e na Ásia Menor. Isso foi em consequência das conquistas de Alexandre o Grande, no século IV a.C. A fronteira que dividia o Ocidente latino e o Oriente grego passava pela península dos Balcãs. Os romanos cultos, particularmente os da elite governante, estudavam o grego e frequentemente adquiriam grande fluência nessa língua, que era útil para a comunicação diplomática no Oriente, inclusive para lá das fronteiras do Império. O uso internacional do grego foi uma das condições que possibilitou a expansão do cristianismo, o que é patente, por exemplo, na escolha do grego como língua em que foram escritas as epístolas do Novo Testamento. Quando o Império do Ocidente se dissolveu, o grego passou a ser a língua dominante no Império Oriental, mais tarde também conhecido como Império Bizantino. Só um parênteses que eu trouxe aí a respeito da língua grega para dentro dessa lição. Então nós vemos que Paulo ele teve sua formação básica em Tarso, seguindo aqui a revista, e posteriormente foi levado por seu pai, que era um judeu zeloso, né, para aprender e conhecer com profundidade ou em profundidade a Torá aos pés do mestre, do rabino Gamaliel. Aqui é possível refletir acerca do uso das principais línguas do mundo para a obra da evangelização. Então veja como que Deus se utilizou dessas ferramentas e preparou o apóstolo, mesmo ele inconscientemente. Eu vejo a mão de Deus preparando ele, usando, trabalhando na vida dele, trabalhando no contexto inteiro em que estava o cenário em que ele estava inserido, para que Deus o pudesse usar na hora certa, no momento oportuno. O apóstolo Paulo, ele não só falava, ele falava e ele escrevia fluentemente o grego, o hebraico e o aramaico. Que ele seja uma inspiração para nós também, que seja um desafio para nós também buscar
capacitação em outros idiomas também. O mundo cultural do apóstolo. O apóstolo Paulo vivia num mundo de diversidade religiosa. O Império Romano, ele respeitava a diversidade religiosa, desde que se respeitassem os deuses do Império. Então era uma troca. E normalmente o politeísta, ele aceita outros deuses, né? Esse até, outro dia eu estava falando a respeito do verdadeiro e único Deus, em comparativo com deuses criados pela mente humana. Deuses criados pela mente humana, como nós vemos em vários panteões, por vários povos e gerações que viveram e que passaram pela terra, e até hoje, pessoas criam para si deuses. Deuses que são criados a partir da sua mente. Deuses que atendem determinados requisitos específicos. Deuses que cuidam de determinadas áreas. É o Deus do sol, é o Deus da lua, é o Deus do trovão, é o Deus... hoje tem um que ajuda no casamento, outro que... Enfim, cada um com as suas limitações, até porque uma mente limitada, como a mente humana, só poderia criar deuses especialistas e limitados em determinadas áreas. Mas nós sabemos que existe um que é criador dos céus e da terra, e além dele não há outro. Esse é o Deus verdadeiro, o Criador, o preservador, a fonte da vida. Mas naquele tempo o povo não o conhecia. Não conhecia esse Deus, uma boa parte do povo não conhecia, e aí Deus levanta um perseguidor, prepara ele, capacita ele, unge ele, e enche ele com o Espírito Santo e diz, vai anunciar as boas novas para esse povo, para eles saberem quem que é o verdadeiro, único Deus. E aí, Paulo teve facilidade para pregar a respeito do Deus verdadeiro no meio daquele povo. Eles aceitavam ouvir a respeito de outros deuses. Havia em Roma culto a entidades gregas, como Eleusis, Dionísio, Átis, que se integravam com divindades egípcias, como Osíris, Ísis, Serapis, bem como divindades orientais, Mitras, Asclépio, que é uma divindade de cura. Havia divindades da Ásia Menor, sob o domínio do império em Éfeso, Colossos e Corinto, tais como Diana, Artemis e outras mais. Irmãos, chegava a ser um conflito de deuses, cada um querendo ocupar um lugar, tanto no coração dos homens, quanto mostrar quem podia mais, quem podia menos. E dentro deste cenário, nas viagens, é que Paulo encontrava um povo realmente cego, que ainda não teve a oportunidade de ouvir e falar do Deus verdadeiro. Olha que cenário, alguém pode dizer que cenário caótico, mas sob a ótica de Paulo, olha que cenário promissor para a pregação do Evangelho. Eles tinham muitos deuses, mas na hora que eles conhecessem o verdadeiro Deus, eles iam entender que tudo que eles tinham não passava de imaginação humana, da falta do conhecimento do verdadeiro e único Deus. E Paulo, então, ele foi apregoar a palavra com intrepidez, com ousadia, cheio do Espírito Santo, foi propagar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, né, por várias cidades, por várias regiões aí nas suas viagens missionárias. A realidade atual das diversidades culturais e religiosas pode abrir caminhos para que de maneira inteligente evangelizemos o mundo, nos termos do apóstolo Paulo no Areópago de Atenas. Vamos ler esse texto? Atos capítulo 17, do versículo 15 ao 34. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele,
Irmãos, a filosofia estava impregnada, principalmente aqueles que aprenderam a cultura grega e eles tinham o conhecimento como algo que era o máximo do homem. Então eles paravam, ficavam fazendo as suas filosofias, a sua forma de crença, e Paulo foi confrontado com este mundo, com este cenário, e foi confrontado por estes homens. Filósofos que perguntaram: o que quer dizer este paroleiro ou este falador? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque eles anunciavam a Jesus e a ressurreição. E tomando-o levaram ao Areópago, dizendo: podemos nós saber que nova doutrina é essa que falas? Levaram ele numa reunião onde estavam os líderes deles lá. Pois coisas estranhas nos trazem aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Pois todos os atenienses e os estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: olha, irmãos, que coisa maravilhosa, preste atenção na chamada de Deus na vida desse apóstolo. Numa situação difícil em que ele foi confrontado por autoridades, por homens que se achavam cultos, sábios, e Deus deu a ele palavra para ele dizer nessa hora em que ele precisava dar uma resposta. Olha como que Deus trabalha de forma especial. Varões atenienses, o apóstolo Paulo dizendo: em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Olha, irmãos, como que Deus usou o apóstolo, como que ele trabalhou na vida do apóstolo para que o apóstolo tivesse uma resposta e apregoasse a mensagem para um povo que acreditava em diversos deuses. Como Deus trabalha através de circunstâncias em nossas vidas, que nós possamos também, cheios do Espírito Santo, sermos usados nas diversas oportunidades que tenhamos para falar do seu amor, como o apóstolo Paulo nos serve aqui de exemplo. A influência da filosofia grega é o subtópico 3. A Grécia, sua filosofia influenciou o mundo. Nós temos aí grandes nomes como Aristóteles, Platão, Sócrates, entre outros. E essa filosofia, muitas crenças, o gnosticismo, eles acreditavam num Deus distante e diversas formas de crenças que, se você tiver curiosidade, o tempo não vai nos permitir, mas você dá uma olhada o que acreditavam os filósofos, os epicureus, os estoicos, o que acreditavam os gnósticos. Pesquise depois, entra lá, tão simples, pode entrar no Google lá e pesquise a respeito do gnosticismo, dos epicureus, dos estoicos, e veja o tipo de doutrinação, o tipo de filosofia, o tipo de pensamento que Paulo confrontou com o Evangelho no período em que ele foi usado por Deus para pregoar a sua mensagem. A síntese deste tópico, o grego koiné era a principal língua do tempo do apóstolo, e como mola propulsora da cultura grega, ela contribuiu para a propagação da mensagem escrita do Evangelho. Então é Deus trabalhando através de coisas simples e básicas como a língua do povo e tudo mais para providenciar alternativas para que a sua palavra e a sua vontade seja feita. O último tópico da nossa lição é o mundo religioso de Paulo. O subtópico 1 diz que Paulo se identifica como judeu. Lá em Atos 22, versículo 3, ele diz: eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia.
Paulo, ele então declara sua defesa em Jerusalém diante dos judeus que se opunham à sua mensagem, porque os judeus tratavam ele como se ele fosse um traidor da fé judaica. E ele diz: não, eu sou judeu, sou nascido na Cilícia, em Tarso. Ele falava em hebraico para aquela plateia. Neste momento, como ele falava para os judeus, ele não falou em grego, ele falou em hebraico. Veja mais uma vez Deus usando a capacitação que o apóstolo tinha para que ele fizesse a vontade dele, e os judeus então perceberam que estavam falando não era com qualquer um. O apóstolo Paulo também era um judeu assim como eles. O apóstolo tinha o sangue de pais judeus. Seu pai era fariseu zeloso, influente na sinagoga em Tarso, e o criou para ser um fariseu, tanto quanto ele mesmo. No subtópico 2, Paulo foi criado dentro da fé judaica. A circuncisão foi uma lei obedecida pelos pais de Paulo, que o circuncidaram aos 8 dias de nascido, como está escrito em Filipenses capítulo 3, versículo 5. Vamos ler. Filipenses 3,5 diz: circuncidado, vamos ler, versículo 4 em diante. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Olha só então, quem era o apóstolo Paulo? O currículo do apóstolo Paulo era um currículo invejável. Subtópico 3 do nosso terceiro tópico: o mundo, o palco da mensagem de Paulo ao povo gentílico. O mundo missionário dos apóstolos de Jesus restringia-se a uma visão inicialmente limitada ao povo judeu. Mas quando o Senhor convoca o apóstolo Paulo, ele chama o apóstolo pelas características de que precisava para disseminar o evangelho no mundo gentílico. As culturas romanas e gregas que Paulo adquiriu davam-lhe condições para peregrinar pelo mundo gentílico, e assim o apóstolo não se importava com status social, pois tinha bagagem cultural para entrar nos palácios, nos sinédrios judaicos, nas praças do Areópago e em Atenas. Portanto, o mundo dos gentios foi o palco que o Espírito Santo montou para que Paulo pregasse o nome de Jesus e estabelecesse igrejas por onde ele passasse. Nós temos aí um palco montado para nós. Nós temos oportunidades para pregar a palavra. Vamos aproveitar esse palco que existe para nós. Olha o mundo aí fora. As pessoas estão sedentas. O evangelho precisa ser pregado. Que Deus possa nos usar. Tem tantas alternativas, como nós já dissemos, para que nós possamos apregoar esse evangelho. Sintetizando o último tópico, o apóstolo Paulo se identifica como judeu, pois ele foi criado dentro da fé judaica. Para concluirmos, irmãos, chegamos ao final desta lição. Esta é uma lição introdutória. Falamos a respeito do mundo em que Paulo viveu, e depois nas próximas lições nós vamos aprofundar um pouquinho mais a respeito deste homem de Deus. A cultura geral que Paulo adquiriu, ao longo da vida, tornou-o capaz de enfrentar os oponentes do evangelho com ousadia e ciência, diante de reis, governadores, tribunos, autoridades religiosas. O apóstolo era excelente orador e arguto no conhecimento de várias ciências. Paulo tinha uma personalidade forte e dinâmica, orientada por convicções profundas, e perseguia seus objetivos com desvelo e grande envolvimento emocional. Olha como que era o perfil do apóstolo. O mundo do apóstolo foi o que Deus lhe abriu para que comunicasse o evangelho de Cristo. Graças a Deus. Uma lição maravilhosa, o mundo do apóstolo Paulo. Que nós possamos realmente aproveitar também as oportunidades para que nós venhamos ter no nosso mundo
no cenário que nós vivemos, o compromisso de pregar o Evangelho de Jesus Cristo em todo o tempo. Queridos irmãos, nós finalizamos a nossa lição, nós iremos fazer uma oração para encerrar essa escola bíblica dominical, lembrando a você que à noite, às 18h30, nós temos o nosso culto, o culto da família, que você possa participar, esteja conosco, traga a sua família, vem para o templo. Nós estamos respeitando as normas sanitárias, mas nós estamos aqui recebendo os irmãos, cultuando a Deus, e é muito melhor quando nós estamos juntos, irmãos. Vamos fazer como o nosso pastor sempre fala, não se acostume com o sofá da sua sala, não. Venha para o templo, venha cultuar a Deus juntamente conosco. Nós iremos orar agora, você feche os teus olhos, vamos orar e agradecer a Deus por esses momentos que estivemos aqui na presença dEle. Querido Deus e eterno Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos e nós te agradecemos. Muito obrigado, Senhor, porque nos proporcionaste momentos maravilhosos em Tua presença, onde pudemos mergulhar, ainda que superficialmente, no mundo do apóstolo Paulo, o mundo que o apóstolo viveu, e trazendo para nós lições a respeito das oportunidades que também temos nos dias de hoje para pregoar a Tua palavra, para falar do Teu amor e para sermos também instrumentos nas Tuas mãos. Que o Senhor nos capacite a isso, que o Senhor nos inspire cada vez mais a isso, Pai, e que nós possamos permanecer na Tua presença, entendendo a Tua soberana vontade e debaixo da dispensação da Tua graça. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Abençoe, Pai, este domingo, de todo o povo que está, Pai, aleluia, nos assistindo neste momento. Fique conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém.